Fala galera, eu já assisti ao O Contador 2, filme que está chegando aos cinemas de todo o Brasil, filme que traz, novamente, o trio Gavin O'Connor na direção e Ben Affleck e o Jon Bernthal ali reprisando seus papéis nessa dupla, nesses irmãos ali, que são realmente personagens que levam demais esse segundo filme aqui e fazem funcionar muita coisa nesse filme. Galera, assistiu o filme na caminho de imprensa, essa crítica aqui completamente sem spoilers, pode assistir tranquilo. E eu quero começar até por um ponto que eu tinha feito já um vídeo no mês passado, tá? Porque o filme já tinha sido exibido durante o SXSW, o festival, e ele estava sendo falado muito bem, tá? Com os críticos colocando muito até nessa questão da relação dos dois irmãos, do Braxton e do Christian, o Jon Bernthal e o Ben Affleck, respectivamente, que a relação dos dois conduzia os elementos ali para que esse filme realmente funcionasse. Além daquele aspecto que a gente espera realmente de um filme como O Contador, que é realmente a ação, tá? E realmente, cara, assistindo o filme, eu assim, por vários e vários momentos, durante os momentos onde a gente tem ali o Braxton e o Christian interagindo, eles não precisam estar numa situação mais tensa ou numa situação mais cômica, eles precisam apenas estar interagindo. Esses dois personagens, eles realmente têm uma química para funcionar que não importa os 8 anos que eles passaram distantes, tá? Porque a gente sabe, essa questão de 8 anos vem muito em relação à data de estreia do primeiro Contador para a data de estreia agora da sua sequência. E isso até é mencionado por várias vezes durante o filme, e ok, tá? Não é algo assim que faz uma diferença pro bem nem pro mal, tá? Essa questão de lembrança pro espectador que tu tá vendo, novamente, os dois personagens que tu viu lá atrás, né? Aconteceram muitas coisas no decorrer do mundo nesses 8 anos e tudo mais. Mas tem até essa lembrança. Só que assim, cara, pouco importa se eles estão numa situação mais tensa do caso que eles estão colocados naquele momento, trabalhando juntos, trabalhando lado a lado, ou discutindo coisas sobre a sua relação familiar, a sua relação de irmãos, ou as suas relações com o mundo exterior, digamos assim. Todas as interações desses dois personagens, elas são muito bem realizadas. E essa química toda, cara, ela transparece na tela de uma maneira onde eu ri por diversos momentos. Porque eles têm algo ali funcional, porque o personagem do Christian ele já tem um certo problema que o ajuda em várias outras circunstâncias, mas ao mesmo tempo traz problemas para coisas eventuais, coisas cotidianas. E o filme consegue, desde o seu primeiro momento, trabalhar essas duas questões, abrindo uma coisa muito importante, que não é apenas o Christian. O Braxton também tem esses problemas. E daí o filme quer conversar também sobre um outro elemento onde todos nós, na verdade, temos problemas que podem ser problemas daqui a pouco mais complexos ou problemas cotidianos também, com alguns determinados detalhes ali que podem acabar influenciando negativamente ali naquilo que tu gostaria de fazer, ou naquilo que tu desejaria fazer e tudo mais, aquilo que tu realmente gostaria que acontecesse. E eu gosto como o filme vai pontuando essas coisas, porque ele traz, por vários momentos, até pausas no caso que está acontecendo, para dar mais espaço para que essa relação realmente flua e flua de uma maneira onde cativa o espectador, tá? E até assim, a cabine de imprensa que eu estava presente, ela não foi uma cabine de imprensa, curiosamente, assim, tão preenchida, tá? Tinha poucos críticos e produtores de conteúdos presentes ali na cabine, e acho que eu fui o único que teve reações, digamos assim, de rir em determinados momentos com situações, seja do absurdo do diálogo, ou seja de como que a ação estava sendo representada. E isso, cara, é algo até assim que me chamou até bastante atenção, assim, porque o Contador 2, ele tem na sua essência algo que já pega a base apresentada no primeiro filme, e até o filme está sendo reprisado bastante até na TV Assinatura, e, cara, é um filme que já foi visto, acredito assim, por muitos de vocês, né? E se não viu, acho que até vale a pena rever ele antes do Contador 2 para pegar alguns detalhes, principalmente nessa questão toda da relação entre os dois ali, e alguma coisa ou outra sobre um outro personagem, que daí é uma questão de spoilers que eu não vou entrar, obviamente, nessa crítica aqui. Só que ele pega tudo aquilo, da essência do primeiro Contador, e ele torna nesse segundo aqui
um pouco mais orgânica e um pouco mais de ritmo. Então, assim, cara, que tipo de filme tu tá esperando quando tu vai ver o Contador 2? Que ele te entregue exatamente aquilo que tu espera dele. Um filme que tem uma ação muito bem executada, e esse filme tem, ele entrega uma ação muito bem feita, seja no momento que tu tá digamos, no um contra um, ou seja no momento onde tu tá realmente envolvido numa grande questão de invasão, uma grande sequência de ação, vamos falar, né, assim no português mais claro. E ele te entrega também momentos onde a relação dos irmãos vai também conduzir esse filme, porque se no primeiro filme era toda uma questão de reencontro, agora nesse segundo tu precisa colocar esses elementos um pouquinho mais desenvolvidos. E para onde é que vai esse desenvolvimento todo entre esses dois irmãos? Vai, né, para uma questão maior deles poderem daqui a pouco se abrir, serem mais íntimos, digamos assim. E essa questão toda dos 8 anos, ela é muito parte da história. Ela faz realmente assim uma diferença porque tudo que aconteceu antes no filme que a gente viu lá atrás, agora ela devia também estar, digamos assim, num momento onde eles estivessem mais próximos. E eles não estão, e eles vão buscando toda essa questão de proximidade. Por isso que é tão importante essas relações que vão acontecendo, com as cenas realmente dando espaço para que isso seja desenvolvido. E ganha muito coração nesse filme também. Então, pô, cara, se eu vou ver o Contador 2, eu quero que esses elementos apresentados no primeiro filme, eles sejam colocados de uma maneira com mais ritmo, com mais fluidez, de uma maneira mais orgânica, e que a trama também esteja ali de uma maneira bem conduzida. E a trama guia, ela é bem conduzida. Por alguns momentos, ela poderia até ser, digamos assim, um pouco mais forte. Eu acho que eles vão nessa questão toda do que acontece, tá? Que bate muito na questão da imigração ilegal, questão que já foi falada por tantas outras produções, a questão da fronteira, a questão México, a questão americana. Eles poderiam ter ido em alguns pontos mais fundo? Poderiam. Só que como uma questão onde tu já tem o, digamos, saber partilhado, né? Isso já é um pouco do conhecimento do público em geral, principalmente quando a gente fala de uma produção e até uma produção de ação. Então, alguns pontos eles apresentam para ti, eles te deixam claro qual é o problema e daí vão também deixando com que esses dois personagens protagonistas vão conduzindo o caso, de vez em quando com mais afinco, de vez em quando com mais espaço para que essas relações entre os dois também sejam muito bem desenvolvidas. E galera, a parte da ação, como eu falei antes, tá? Ela tá muito bem executada. Aqueles aspectos todos que nós conhecemos do Christian e do Braxton lá atrás, aqui elas estão também num patamar um pouquinho maior e tá assim, ó, cara, uma entrega muito, muito boa. Então, galera, pô, se gostou do primeiro Contador, vai ser ó, super tranquilo que o segundo Contador, ele é ainda melhor. Galera, coloca nos comentários qual a expectativa de vocês e se já assistiram o filme, colocam o que acharam do filme pra gente poder seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!